Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos dois relatos. Um relato vai ser sobre traição e o outro relato vai ser uma história de amor. Eu tinha um costume de assistir aqui no YouTube canais que contam histórias de traição. Ultimamente, já tem um tempo, eu parei de ver esses relatos. Eu agora tenho visto relatos sobre histórias de vida, romance, amor, paixão, e também um que me chama muito a atenção e me emociona muito, que são relatos onde crianças abandonadas encontram pessoas boas, caridosas, que resolvem adotá-las. Essas histórias me emocionam muito. Eu gosto, vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho visto muitos relatos desse tipo, histórias de vida, amor, coisas emocionantes. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, eu vejo muito casos de homens milionários, ricos, não é? Se apaixonando por mulheres pobres. Eu sugiro para esses donos de canais aí do YouTube que busquem histórias também onde homens pobres despertam amor em mulheres ricas. Mas a gente sabe que isso é mais difícil, não é? Uma mulher rica, ela sempre busca um homem ou mais rico do que ela ou igual a ela. Mas isso está aí no subconsciente das mulheres, não é? Você dificilmente vê uma mulher rica se apaixonando ou descobrindo que ama um homem pobre. Mas aí a gente fica triste, não é? Pelos homens pobres que não conseguem milagrosamente fazer com que uma mulher rica se apaixone por eles, não é? Mas isso tem explicação também, mas eu não vou explicar não. Só estou comentando só para chamar a atenção das pessoas, porque é bem comum ver mulheres do nada descobrindo o grande amor porque o cara é rico. Entenderam a minha indireta, não é? É uma indireta bem reta, bem direta, se é que vocês me entendem. Agora nós vamos ver primeiro o caso de traição e eu vou comentar logo após. Vamos assistir aí o que o Astolfo preparou para gente. Preste atenção aí. Ex-esposa não aceita o fim. Tá falando em se autofinalizar. Já contei minha história aqui. Casamento 12 anos. Filhos. Patrimônio. Etc. Tudo lindo e maravilhoso que toda família geralmente busca. O fim se deu por descuido. A ex-esposa acabou se deitando com outro de uma forma bem grotesca. Meses depois, separação rolando. Tudo numa boa. Casas separadas. Pensão. Bens, etc. Ela ainda insiste arrependida tentando recuperar a família. Eu já virei a página. E definitivamente não quero. Ela vem ameaçando se autofinalizar, pois disse que acabou o sentido da vida para ela. Eu não sei o que faço. Me preocupo com ela, pois é mãe das minhas filhas. E estou acabando indo lá na casa dela constantemente para monitorar e dar algum apoio. Moramos no interior de SP. E os pais são de SP. Não ficam próximo aqui. Ela não tem ninguém. Já chamei os pais dela. Eles vêm, mas depois vão embora. Estou com medo de deixar minhas filhas com ela. Mal consigo trabalhar só pensando em como ela tá e a merda que ela pode fazer. Eu acho que isso é drama para se sentir vítima, mas eu acabo ficando com medo. Até que ponto isso pode ir além? Bom, essa história aí de traição, nesse caso aí específico, as pessoas têm que entender uma coisa. Tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma, têm consequências. E a mulher, ela achou que o cara, o marido, iria aceitar a escapada dela. As pessoas, quando tomam essa decisão de trair, acham que estão no direito de fazer isso. E a maioria não gostaria que fosse traída. Estão entendendo, né? Mas não aceitam as consequências de suas escolhas. Pode parecer forte o que eu vou falar aqui agora,
ela está com vontade de se autofinalizar caso ele permaneça com a decisão dele de sair fora dessa mulher, dessa narcisista, porque ela é uma narcisista. A parte que vai parecer forte é que, no lugar dele, eu não estaria nem aí se ela fosse finalizar a própria vida. É um problema dela. A escolha de trair foi dela. Então agora ela tem que aguentar as consequências. Todo mundo, quando toma decisões equivocadas, tem consequências e tem que aceitar. Vocês querem ver uma coisa? Não tem nada a ver com traição. Mas eu, sabendo desses vídeos meus aqui, que muitas pessoas assistem de forma escondida, eu quis botar ciúme numa mulher e falei que estava namorando ou que estava casado, alguma coisa desse tipo no vídeo. Eu sei que ela ouviu, mas o tiro saiu pela culatra. Estão entendendo? Porque ela acreditou e ficou com raiva de mim, com ciúme, com raiva. Mas por causa de uma escolha errada minha. Eu quis colocar ciúme e deu errado a situação. Estão entendendo? Foi uma escolha errada minha. Uma escolha que teve uma consequência ruim para mim. Então, quando a gente faz coisas que vão ter consequências, porque tudo que a gente faz tem consequências, sejam coisas boas ou coisas ruins, terão consequências. Isso é a vida. A vida é dessa forma. Se você está num relacionamento que você não está feliz, você termina esse relacionamento para depois procurar um outro relacionamento. Não é procurar um outro relacionamento enquanto você está em outro relacionamento. As pessoas esqueceram dos princípios. As pessoas esqueceram da importância da honra. E quando a pessoa se perde, quando a pessoa esquece que a honra é fundamental, aí já era. Nesse caso, esse cara tem que seguir em frente e mostrar as provas das palavras da ex-esposa dele que está querendo se autofinalizar, porque é um risco para as filhas deles. E ele pode ganhar na justiça a guarda das filhas para protegê-las. Ele tem como obrigação, como pai, de proteger as filhas, mas a ex-esposa dele não é problema dele. As consequências das escolhas dela são compromissos dela. Ela que tem que assumir a besteira que ela fez. É dessa forma. Não tem para onde correr. Agora nós vamos ver a linda história de amor. Não tão linda, mas eu achei interessante essa coisa de amor de infância, não é? Eu acho muito bonitinho essas coisas assim. Parece conto de fadas, mas eu conheço histórias reais de pessoas que se amam desde a infância. Assiste aí. Bom, sempre quis compartilhar essa história, mas infelizmente nunca tive como, então aqui vou eu, compartilhar minha história de amor adolescente. Em 2017, no 3 graus ano do ensino fundamental, eu estava no começo do ano letivo, e fui ao encontro de uma amiga. Quando a encontrei, fomos procurar outra amiga, e eu avistei um garoto de cabelos e olhos escuros, sentado completamente quieto e sozinho em um dos bancos do pátio, e eu, como a pessoa extrovertida que sempre fui, decidi ir falar com ele. A minha amiga que estava comigo era super tímida e mesmo assim foi lá comigo. Cheguei e me apresentei. Oi, meu nome é Ana, essa é minha amiga Bianca, qual o seu nome? Lembro até da entonação com que disse isso e ele respondeu que o nome dele era Eric. Segundo ele, foi ali que tudo começou, o tempo passou e teve um passeio. Nesse passeio tinha um quarto para meninas e para meninos, o quarto das meninas tinha uma janela e no dos meninos também. O porém da história é que tinham janelas de frente uma para a outra. Nos quartos haviam banheiros e os banheiros estavam ocupados. Eu e outra garota decidimos nos trocar ali mesmo no quarto. Ela só precisava pôr a parte de cima e eu precisava colocar a parte de baixo e de cima. Só não esperava que em outro quarto tinham 2 meninos que gostavam de mim, que estavam me olhando e me viram trocar de roupa. O tal Eric era um dos meninos. Essa história eu já conhecia, a outra parte dela é que era desconhecida por mim. Eric, com todos seus ciúmes de quem viria a ser sua namorada uns 5 anos depois, ele se irritou com o fato de outro menino estar me olhando, e ele simplesmente empurrou o outro menino no chão. Observação, eu era uma criança. E até hoje não tenho quase nada, ai ai. Ainda sobre esses dois, certa vez nesse ano,
Eric descobriu que o tal outro menino queria me dar um doce de presente. E como um bom menino competitivo que é até hoje, decidiu que me daria um doce primeiro, e me deu um Big Big, que eu guardei por anos mesmo depois de mascado com embalagem e tudo. Bom, os anos que se seguiram eram o 4 graus e o 5 graus ano. Eu e Eric passamos a trocar certas farpas, ou melhor dizendo, eu fazia bullying com ele e ele se defendia de mim entortando meu braço e etc. Eu pisava no pé dele só por pisar mesmo, e bom, no final de 2019, em setembro para ser exata, descobri que era o aniversário dele, e eu sabia que ele gostava de amendoim, e naquele dia eu, que também sou muito viciada em amendoim, tinha levado e dei um de presente para ele e o abracei. Nem parece que a GNT se matava o ano todo. Bom, vamos avançar mais. Em 2020 troquei de escola, e esqueci que ele existia e ele também esqueceu que eu existia. Vamos para 2022 agora. Estava de boa no meu Instagram quando um menino entrou em contato comigo, que eu conheci naquela escola, e me pediu o Insta de alguns outros colegas nossos e eu passei o de Eric, estava incluso, já que eram melhores amigos. Por algum motivo decidi que iria interagir com ele. Começamos a interagir no Insta, trocamos WhatsApp, e já no Insta estávamos flertando como quem não quer nada. No WhatsApp seguimos assim. Alguns amigos nossos, já sabendo que eu queria ele e ele me queria, deram um empurrãozinho. Empurrãozinho esse que fez o Eric me pedir em namoro, e eu aceitei. Como foi com muita pressão, nós mesmos não sabíamos se era de verdade. Nos resolvemos e bom, era para valer. Eu estava namorando, e pior, namorando com alguém que já gostei e passei a odiar e praticar bullying, e então estávamos namorando. Bom, vamos aos momentos fofos. Vou falar sobre o mais recente. Éramos namorados há cerca de 8 meses, e então ele decidiu me comprar um anel. Não costumo falar aliança. Acho muito compromisso. Não que não seja, e sim, nós fomos indo muito devagar. Nós somos jovens, temos uma vida toda pela frente, não tem porquê se apressar tanto. Me lembro de ficar chocada quando vi a caixinha. Foi muito fofo e ele ainda me deu uma cartinha que eu chorei lendo. Nós, como muitos adolescentes por aí, não assistimos filmes no cinema. Diferente de pessoas da nossa idade, não fazemos nada de S3 show lá. Nós apenas trocamos saliva mesmo. E normalmente fazemos isso nos corredores do cinema. E é tão fofo a forma como ele me respeita muito. Mesmo me conhecendo há anos e namorando comigo há quase um ano, sempre me pede autorização para determinados tipos de contato físico comigo. É isso basicamente. Não sei como finalizar a história, mas tenho que dizer que nós temos planos pro futuro. Ai, o amor jovem. Juro que se não for ele, eu não fico com mais ninguém na minha vida. Oh, bem bonitinho, né? Mas você vê a imaturidade aí dessa menina do relato, né? Ela foi bem imatura. Isso é bem comum. Eu conheço algumas mulheres que são bem imaturas, apesar de que conheço também algumas que são bem jovens e bem maduras também. Mas é uma história legal. Não é só de relatos de traição que vive o nosso canal, não. Eu gosto dessas histórias de vida, dessas histórias de amor. Eu acho algo interessante. Tem gente que acha que é só conto de fadas, não é? Mas tem gente que se ama de verdade. E isso dá esperança, né? De um mundo melhor, onde as pessoas se envolvem em relacionamentos não por dinheiro, não por aparência, mas por amor. Isso está em falta, é raro, é bem difícil de acontecer, mas ainda existem pessoas que se relacionam por amor. E quando eu digo amor, amor verdadeiro. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.